Seguindo então, agora nós vamos falar como gerar um extrator automaticamente, por indução, usando aprendizado de máquina para gerar máquinas, para gerar regras de extração. Então o usuário marca os itens de destino em algumas páginas de treinamento, é um processo de aprendizado supervisionado, é necessário que o usuário interaja, que ele tenha uma amostra rotulada, então ele marca uma amostragem e o sistema aprende as regras de extração dessas páginas a partir dessas marcações. Essa é a parte automatizada. E as regras então são aplicadas para extrair itens de outras páginas, aquelas que não foram rotuladas. Vamos ver que processo a gente pode fazer? De fato, existem muitas soluções, apesar de um pouco antigas. Nós vamos falar especificamente do Stalker. É uma solução específica, essa daqui, de 99. Então, o Stalker é um sistema hierárquico de indução de extrator. Hierárquico, porque ele vai encontrando as listas, depois os elementos da lista. Se lá dentro desse elemento da lista é uma outra lista, ele vai então, a partir disso, descendo na hierarquia até chegar no nó do que ele precisa. Então a extração é isolada em diferentes níveis de hierarquia. Isso é adequado para registro de dados alinhados, como eu estou falando. Cada item é extraído independentemente dos outros. Você pode extrair um item certo, outro não. Cada item de destino é extraído usando duas regras. Para pegar um pedacinho lá e falar isso aqui é um item de dado que eu preciso armazenar, eu preciso ter definido uma regra inicial, que é onde identifica, detecta o início do item de destino, e uma regra de fim, para detectar o fim do item. Então, com uma regra de início e uma regra de fim, vai ser possível pegar o que está entre esses dois pontos definidos pela regra de início e pela regra de fim. Então aqui a gente tem um exemplo, na verdade, aqui a gente está vendo a representação hierárquica de uma árvore de tipo. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é o nosso exemplo, nós vamos usar ele sempre aqui ao longo dessa aula. E aí nós temos que, no mais alto nível, nós temos a tupla restaurante. E essa tupla restaurante é composta de um nome e de um conjunto de endereços. Então o nome seria Good Noodles e o conjunto de endereços estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4 conjuntos de endereço. E cada conjunto de endereço desses é uma tupla. Essa tupla vai conter uma string, que é a rua, uma string, que é a cidade, está aqui, ó. A rua, o nome da rua, né? Não é rua e número. Depois vem a cidade, aí depois vem um código de área, depois vem o telefone. Agora, na verdade, traduzindo agora, né, essa árvore de tipo para uma árvore EC, a árvore de catálogo embutida, porque assim que o HTML vai ser apresentado, vai existir, na verdade, para a gente. Então a extração é feita usando essa árvore, a árvore EC é baseada na árvore de tipos acima. Então a diferença é que aqui a gente tem uma lista de endereços, e aqui tem o campo endereço, que na verdade é uma tupla. Então a página vai ter nome e vai ter uma lista de endereços. E a partir da lista de endereços eu tenho rua, cidade, código de área e número de telefone. Então, para extrair cada item de destino, que nós vamos chamar de nó, o extrator precisa de uma regra que extraia o item do seu pai primeiro. Então, eu não vou extrair um número de telefone sem antes eu ter descoberto que isso faz parte da lista de endereços. Então, olha, cada extração usando duas regras. Cada extração é feita usando as regras inicial e final. A regra de início identifica o início do nó, a regra de término identifica o final do nó. Essa estratégia é aplicável à nós folha, que representam itens de dados, que a gente quer capturar, mas antes nós vamos ter que encontrar os conjuntos. E também para nós de lista. Para um nó de lista, as regras de iteração de lista são necessárias para quebrar a lista em registro de dados individuais. Então é diferente. Quando a gente está tentando encontrar a lista, é uma coisa. Quando estiver tentando encontrar o item de dado, é outra coisa. E aí, né, é importante o conceito dos pontos de referência, ou marcações no HTML.
elas são baseadas, né, as regras de extração são baseadas nesses dois conceitos. Cada ponto de referência é uma sequência de tokens consecutivos. É um pedacinho do HTML. Os pontos de referência são usados para localizar o início e o fim de um item de destino. Regras usam pontos de referência. Vamos ao exemplo. Para a gente extrair o nome do restaurante Good Noodles, a regra R1 pode identificar o início. Essa regra aqui é R1. Ó. Skip to esse símbolo. Então, esse símbolo é uma marcação específica do HTML. E aqui nós estamos vendo que começando no documento, aqui, e se eu der no início do documento um skip até o ponto B, marcação B, e aí logo depois vai ter Good Noodles. Essa seria a regra de início. Mas uma hora essa regra tem que terminar. Então, a regra de fim seria a regra R2, ou seja, a partir desse ponto faz o skip até o /B, ou seja, onde termina essa marcação B e é onde, de fato, termina o nome do restaurante. Então aqui a gente já conseguiu uma regra, ou duas regras, regra de início, outra regra de fim, que conseguem extrair corretamente o nome. As regras não são únicas. Observe que uma regra pode não ser exclusiva. Por exemplo, também podemos usar as seguintes regras para identificar o início do nome. Você pode dar um skip até a palavra name, seguida de uma pontuação, seguida de uma tag HTML. Isso funciona. Aqui, ó. Você vai dar skip até a palavra nome, seguida de uma pontuação que foi 2 pontos e seguida de uma marcação HTML. Aqui, se tivesse uma outra pontuação, uma outra marcação HTML, ele pegaria também, se a gente estiver usando regras mais genéricas. Então essas regras aqui, ó, são regras mais genéricas chamadas de coringas, porque se refere a qualquer pontuação, a qualquer tag HTML. Então a regra R3 funcionaria para esse caso, assim como a regra R4, que seria um skip to nome e depois um skip para a marcação B. Também funcionaria, são dois exemplos, né? Ainda que a regra anterior, que é essa daqui, é mais simples e funciona também. A regra R3, como a gente já falou, ela significa que o ponto de referência é, na verdade, um coringa. Ou, no caso aqui, até 2 coringas, seguido até de uma, aliás, precedido, né, da palavra nome, name, em inglês. Para extrair os códigos de área, o que acontece? Eu preciso primeiro, imagina que o problema é esse, código de área que eu quero extrair. No entanto, eu preciso primeiro encontrar as listas. Então aqui, olha, eu vou ter que dar um skip até onde começa a minha lista de meu conjunto, né? Começa depois dessa marcação de 2 quebras de linha aqui, ó, essas 2 marcações HTML aqui do BR, que é quebra de linha. Então, quando ele vai até esse ponto e depois, para terminar, a regra de fim seria essa marcação do final do documento. Então, vai começar logo depois dessa marcação de início, ou seja, aqui, e vai até bem antes da marcação de fim, ou seja, aqui. Então, dessa forma, foi possível eu encontrar o meu conjunto. Agora, eu preciso encontrar cada elemento dentro desse conjunto, cada item dentro do conjunto. Então, a regra seria dar um skip to LI, né, e a regra de fim até o /LI, que é o final dessa lista. E isso, cada vez dentro desse conjunto que ele vai encontrando, ele vai emitindo uma nova tupla, no caso, né, uma nova lista de elementos. Ok, para extrair o código de área, dado que eu encontrei uma linha, um elemento, um item do meu conjunto, e esse item é uma tupla, eu ainda preciso encontrar aqui dentro uma marcação específica, eu tenho que fazer as regras para encontrar o código de área. No caso, o código de área é 773, é um código de área. 800 aqui, na verdade, significa ligação gratuita, mas acaba sendo o delimitador de código de área também, aqui 800, aqui 708. Então, como que a gente vai encontrar o código de área separado do telefone? Essa regra aqui, a regra R5, se eu der um skip até um parênteses, tá vendo? Aqui dentro tem um caractere que é o parênteses. Então, eu estou aqui no LI, no primeiro elemento, eu dei um skip daqui até
a existência de um parênteses. Não tinha. Então, na verdade, essa aqui vai ser uma regra disjuntiva, ou seja, eu vou precisar de uma outra opção para essa regra, que seria um outro skip, um skip também, no entanto, até o -i. Porque aí vai funcionar, olha, vou dar o skip até o -i, aí aqui ele vai dar o skip até o parênteses, que vai funcionar, aí aqui vai funcionar o até o -i de novo, e aqui na linha 5 até o parênteses também vai funcionar. Então essa regra de início funciona bem, é uma regra disjuntiva, uma regra que tem dois componentes. Se qualquer um deles funcionar, ele vai pegar aquele que funcionar. E aí a regra de fim seria o R6, que ele vai dar um skip até fecha parênteses, no caso de quando teve um abre parênteses ele vai até o fecha parênteses, ou dar um skip até o /i, ou seja, até onde terminar aquele número de código, né? No caso aqui tem alguns elementos, o 2 e o 5, onde eles vão ter essa... Aliás, o 2 e o 4, né, onde ele vai terminar aqui no /i. Bem, agora o nosso problema é aprender regras de extração. Então o Stalker ele usa cobertura sequencial para aprender as regras de extração para cada item salvo. O que é isso? Em cada iteração, ele aprende uma regra perfeita que cobre... O que é uma regra perfeita? Aquela regra que cobre tanto exemplos positivos quanto possíveis, o máximo que puder, sem cobrir nenhum exemplo negativo. O objetivo é ser perfeito, nem sempre vai ser possível, mas é o que ele tenta aprender. Ou seja, aquela regra perfeita ele não está trazendo falsos negativos. Ou seja, ele acha tudo que tem que achar, mas não acha nada errado. Aliás, ele não acha tudo que tem que achar, porque podem precisar de novas regras para achar tudo que precisa. No entanto, ele não acha falsos negativos. Depois que um exemplo positivo é coberto por uma regra, ele é removido. Então aí já não tem que preocupar mais com ele e ele vai atrás de regras para achar o restante do que precisa. O algoritmo termina quando todos os exemplos positivos são cobertos. Então, eu achei tudo, então beleza, finaliza o algoritmo. O resultado é uma lista ordenada de todas as regras aprendidas. Aqui o algoritmo mais alto nível, então ele recebe o quê? Aquilo que está rotulado, que são os exemplos. É o conjunto de treinamento. Esse exemplo ele vem dessa forma aqui, olha. De alguma maneira eu falei para ele que nesse ponto aqui começou uma marcação e terminou aqui. Aqui começou uma, terminou aqui. Então aqui estão os meus códigos de área que foram marcados numa amostra dos meus dados. No caso aqui, esse aqui é uma amostra que foi rotulada manualmente. Então voltando ao algoritmo, isso é a entrada. Então a regra começa com um conjunto vazio, enquanto o conjunto de exemplos não estiver vazio, o que é para fazer? Aprender as regras, aí tem uma função learn disjuncts, que vai receber esse conjunto de exemplos, e depois essas regras vão estar aqui no disjunct, e aí vai remover todos os exemplos do conjunto exemplos que foram cobertas em disjunct. Então eu estou recebendo aqui a lista de onde foi possível fazer a cobertura. E aí vou adicionar os disjuntos para a regra. Então, na verdade, se eu achei a regra para alguma coisa, retira do exemplo. Remove aqui do exemplo. E aí adiciona ela à regra, aqueles candidatos dos disjuntos na regra. Então, cada vez que ele chamar, ele vai aprender para novos baseados somente no que falta. E aí ele aprende para os novos e adiciona isso à regra. No final, quando não tiver mais exemplo, ele vai retornar esse conjunto de regras, que está nessa variável regras. Bem, aí esse algoritmo, na verdade, ele usou aqui o learn disjuncts. Vamos ver o que é isso. Aqui o exemplo que eu já falei. Esse aprenda disjuntos, que é o learn disjunct, está recebendo então exemplos e ele vai primeiro pegar uma semente dentro do exemplo. Então, pegou um caso que foi o mais curto possível. Então, mais curto, a string menor, no final das contas. E aí o candidatos vai ter primeiro a lista seed,
Então ele pega primeiro um caso que ele quer tratar. Enquanto esse candidato for diferente de vazio, o que ele vai fazer? Vai tentar cobrir esse candidato. Então ele vai chamar Best Disjuncts, que está aqui, ou seja, ele tem uma lista de candidatos e ele chama para ver qual que é o que pode funcionar melhor. Aqui, ó, ele vai preferir aqueles que tiverem mais casamentos corretos, porque uma regra pode trazer casamentos que não são verdadeiros, e isso tudo baseado no conjunto rotulado que você tem. Aquele que aceita menor número de falsos positivos, que tenha menos caracteres coringas e que tenha regras de marcação mais longas. Regras não, pontos de marcação mais longos. Então essa vai ser a preferência dele. Esse algoritmo está muito alto nível, né? Ele precisa naturalmente ser implementado para botar essas regras aqui num modelo que funcione de verdade. Mas fato é que essas características que são importantes dentro desse best disjunct. Então, se aqui embaixo de novo, olha, se o D é um disjunto perfeito, então significa o seguinte, ele conseguiu encontrar os candidatos que não geram falsos negativos e que trata sim, encontra sim os verdadeiros positivos ou parte deles, então ele vai retornar D. Se não, ele ainda vai refinar os candidatos, ou seja, ele vai expandir, ele vai especializar em novos candidatos. E aí, por quê? Porque às vezes a lista dos candidatos iniciais ainda não foi preenchida, ela não existe ainda. Então essa opção de refinar sempre vai ser importante. E aí ele remove o D do conjunto de candidatos, né? Quando ele sair desse while, o D é o que vai ser retornado. É o conjunto disjunto com as regras. Bem, vamos ver um exemplo, né? O algoritmo assim fica muito alto nível, às vezes um pouco difícil. Vamos ao exemplo. O exemplo E2. O E2 é esse daqui, ó. Tá? O exemplo E2, os seguintes disjuntos candidatos serão gerados. Então nós temos duas opções ali que ele já vai gerar. Ou ele vai buscar vai dar um skip até a pontuação, ou até a pontuação específica, ou qualquer pontuação. Então tem a D1 e a D2. Aí o D1 é selecionado pelo best disjunct. Por quê? Porque ele prefere quando não tem caractere coringa. D1 é uma disjunção perfeita. Por quê? Porque, de fato, se pegar o dado, a amostra que nós temos do dado, que são aqueles 4 exemplos, essas 4 linhas, não é? Ele não vai ter gerado nenhum falso negativo. Pode sair aplicando que ele vai achar para o E2, vai achar para o E4 e não vai achar falso negativo aqui. Não vai falar que um outro pedaço aqui que não era um código de área, não vai falar que é. Então vamos lá, retornando. Então o D1 é uma disjunção perfeita. A primeira iteração de Learner Rule termina, porque né, o algoritmo Learner Rule está aqui. Ó. Então a primeira iteração dele já vai terminar, ele vai retornar. Aí o que vai acontecer? Falta E2 e E4. Não, na verdade o E2 e o E4 é onde ele encontrou, a regra deu certo. Esses foram os verdadeiros positivos dos quais ele encontrou o que precisava, e aí então ele vai remover. No entanto, a próxima iteração do Learning Rule vai ter que selecionar o próximo, porque o conjunto dos exemplos ainda não está vazio. Então ele vai selecionar o próximo e vai selecionar o E1. Ele vai selecionar o E1 porque ele é o mais curto. Então, 2 candidatos vão ser gerados se ele olhar para o E1. Ele vai fazer ou skip para essa marcação I ou para marcações genéricas HTML. Então, dadas essas duas opções, de novo, esses 2 candidatos correspondem no início dos exemplos descobertos, tanto para E1 para E3, portanto, eles não podem localizar exclusivamente os itens positivos. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, olha aqui o nosso dado. Se eu usar simplesmente a marcação abre e fecha, menor, maior e I no meio, na verdade isso acontece aqui antes. Aconteceu no E1, aconteceu no E2, aconteceu no E3, aconteceu no E4. Ele vai achar aqui coisa que não isso aqui vai gerar um falso negativo. Isso vai ser um problema importante. Então não serve. Tá? Não serve.
Esses dois candidatos, eles correspondem no início dos exemplos. Eles não estão no lugar certo somente. Então, eles não podem localizar exclusivamente os itens positivos. Ele acaba gerando falsos negativos. Então, aí que entra o refinamento. O refinamento, para especializar uma disjunção, adicionando mais terminais para isso. Ou seja, mais terminais é aumentando a lista de caracteres que vão ser incluídas lá como ponto de marcação dentro de um skip. Então, um terminal significa um token a mais. Pode ser um caractere a mais, uma palavra a mais, ou um de seus coringas correspondentes. É o coringa correspondente, por exemplo, a uma marcação, vai ser a marcação HTML. Então, esperamos que a versão refinada será capaz de identificar exclusivamente os itens positivos em alguns exemplos, mas sem correspondência de qualquer item negativo em qualquer exemplo. Então, enquanto ele estiver gerando negativo, ele vai ter que fazer refinamento. São dois tipos de refinamento: refinamento de ponto de referência e de topologia. Vamos ver aqui o de pontos de referência. Faça o seguinte: aumente o tamanho de um ponto de referência concatenando um terminal a mais. Qual terminal a mais que aparece lá naqueles dados? É o sinalzinho de menos. Então foi o que ele colocou. E aí, de forma genérica, ele também teria a opção de colocar uma pontuação, já que o sinal de menos é uma pontuação. Então fica agora mais dois candidatos, D5 e D6. Esses apareceram por refinamento de ponto de referência. Se fosse o refinamento de topologia, ele aumenta o número de pontos de referência adicionando pontos de referência de terminal 1, ou seja, T e seus coringas correspondentes. Então, ele encontraria outros pontos que levam até aquela linha. Por exemplo, tem lá o 205. Onde é que está o 205 aqui? 205. Então, ele já deu, ele vai primeiro até o 205 e se ele chegando até aqui, ele vai então encontrar a marcação do i. São duas regras juntas, olha. Tá? É o skip do 205 e depois o skip para i. Mas isso aqui, olha, essa regra não é suficiente, porque ele também, opa, aqui eu tenho como ilustrar, porque aqui também, olha, 205, logo depois encontra um i. Então ele vem até 205 e depois vem aqui e acha a coisa errada. Não é para achar o Glenn. Então não deu certo. Se você for ver, várias outras regras dessa aqui também não vão dar certo. Essas aqui do lado são as coringas relacionadas a essa. Então ele vai até um ponto numérico, depois até o i. Vai falhar também. Bem, a solução final. A gente pode ver aqui D5, D10, D12, D13. Todos eles aqui combinam corretamente com E1 e E3, mas eles falham em E2 e E4. Veja o seguinte, nem tudo aqui funcionou, né? O D7, o D8, como eu estava ilustrando, não funcionaram. Mas o D10, o D5 tinha sido achado aqui em cima, ó, no refinamento de ponto de referência, tá? Esse foi o D5. Mas eles combinam corretamente com E e falham com E2 e E4. Usando Best Disjunct, D5 é selecionado como a solução final, pois tem o último ponto de referência mais longo. O último ponto de referência, ele o D5 é então retornado, né, uma vez que todos os exemplos são cobertos. E aí o learner rule retorna a regra distinta, D1 inicial ou D5. Então, na verdade, a gente já tinha visto que a regra D1 funcionava bem, porque pegava o parêntese de alguns casos. E aí, para os outros casos onde ele não pega, fica a regra skip to, e aí vem o tracinho e a marcação i. Então, na verdade, é uma regra disjunta também, disjuntiva, né? Bem, então resumindo, o algoritmo aprende por cobertura sequencial, ele é baseado em pontos de referência, o algoritmo não é a única opção possível, tem algoritmos até muito diferentes, o algoritmo não é de forma alguma único, né? Tem muita. E em nossa discussão usamos apenas a função skip to, mas poderia ser um skip until, que também pode ser útil. Agora, o que acontece? Como há necessidade de rotulagem, se a gente simplesmente amostrar os documentos que a gente quer rotular, a gente pode rotular muita coisa igual e isso pode ser uma perda de trabalho. Então, vamos tentar identificar exemplos informativos
para que possa ser feita a rotulagem de uma forma mais tendenciosa a gerar menos trabalho para o humano e dar mais resultado mais rápido. Então, para garantir um aprendizado preciso, é necessário um grande número de exemplos de treinamento. A etiquetagem manual, trabalhosa, demorada. Então, o que nós queremos é selecionar automaticamente exemplos não rotulados que são informativos para serem rotulados. Então, exemplos da mesma formatação são de uso limitado. Eu não preciso rotular 2 exemplos que a mesma regra vai cobrir. Seria bom eu pegar instâncias diferentes. Mas como descobrir? Esse é o problema. Então, os exemplos que representam exceções são informativos, pois são diferentes dos exemplos já rotulados. É isso que a gente está querendo. Então, para isso, vamos usar aprendizado ativo. Ajuda a identificar exemplos informativos não rotulados na aprendizagem automática. Então, vamos fazer o seguinte. Aleatoriamente, selecione um grupo pequeno do L, do conjunto de exemplos não rotulados do universo. Aí você vai, esse grupo é pequeno, a ideia é essa, manualmente rotular esses exemplos em L. Né? E aí o seu U agora você já retira o conjunto L que está rotulado. Você vai aprender o wrapper a partir de L, claro, é a informação que você tem. Você não tem as informações de U menos L, não foi rotulado, você não tem. Aí você aplica o wrapper, o extrator W, ao conjunto U para encontrar um conjunto informativo de exemplos L. E aí você tem que ver se essas regras que foram feitas a partir de L, se elas também vão funcionar em cima do novo conjunto U. Então você vai ver aquilo que ele não pegou, e se ele não pegar mais coisas, você volta e vai ter que pegar mais uma parte. Ou seja, vai ficando dando essa volta. Eu pego mais exemplos, a partir disso aprendeu mais, eu tenho mais dados para aprendizado, aí ele faz o novo wrapper e roda para U todo. Se ainda faltar dados a serem extraídos, ou seja, enquanto L for diferente de vazio, ele volta no passo 2 e faz tudo de novo. Então, mais um algoritmo iterativo, no caso, para aprendizado ativo e tentar evitar com que se rotule muita coisa que pode não ser tão útil. Fazendo coteste, aprendizagem ativa, quer dizer, quando que você vai assumir que ele encontrou alguma coisa? Então, o coteste explora o fato de que geralmente há várias maneiras de extrair o mesmo item. Assim, o sistema pode aprender diferentes regras. Então, vamos separar regras para frente e regras para trás. Ou seja, eu poderia ter uma regra que ela vai desde o início até o final do documento e uma regra que vai do final do documento até o início. Seriam regras diferentes para localizar o mesmo item. Vamos usar a aprendizado de regras de início como exemplo. Até aqui, o que a gente viu foi só regra de início. Então, elas são chamadas de regra de encaminhamento, porque elas vão para frente. Porque consomem tokens do início ao fim do documento. Então, de forma semelhante, também podemos aprender regras anteriores que consomem tokens do final ao início do exemplo. Qual que é o objetivo? Dado um exemplo sem rótulo, a regra de avanço e a regra de retrocesso são aplicadas. Então, você usa esses dois, você faz as duas regras. Se as duas regras discordarem no início de um item de destino no exemplo, este exemplo é fornecido ao usuário para rotular. Então, na verdade, elas teriam que concordar. Se elas concordarem, tem uma chance boa daquela regra estar certa. Então, você aceita como certo e não vai rotular aquele item. No entanto, se elas discordarem, aí sim você manda para ser rotulado. Uma outra questão importante é a manutenção do extrator. Por quê? Porque o site muda. Então, eu estou lá extraindo, de repente eles colocaram um item novo que está em cima de um outro template. Eu não tinha feito a extração baseada naquele modelo. Então, ele passa a não pegar. Primeiro problema é identificar que houve uma alteração no modelo. E depois seria reparar o extrator. Para reparar está mais fácil, porque você simplesmente manda fazer o processo de novo de encontrar o extrator certo, ou as regras certas, para o novo conjunto de dados que você tem, e rotula de novo, e faz o processo de novo. Agora, é necessário aprender os padrões característicos dos itens salvos. Esses padrões são então usados para monitorar a extração para verificar se os itens extraídos são corretos. Ou seja,
eu tô lá extraindo, todo dia eu encontro novos resultados. Em algum momento eu já não encontrei mais, esses padrões não tá saindo. Eu tenho que saber identificar que não está funcionando bem. Então, a rerotulagem, se eles estiverem incorretos, os mesmos padrões podem ser usados para localizar os itens corretos, assumindo que as alterações da página são pequenas alterações de formatação. Tudo bem, às vezes aqui ele está dizendo que o mesmo processo que já era usado antes vai funcionar se as alterações na página não forem grandes e aí você gerar as novas regras dentro de um processo de reaprendizagem, ou seja, a reaprendizagem vai produzir um novo extrator. Problemas difíceis. Essas duas tarefas são extremamente difíceis, porque muitas vezes precisa de informações contextuais. Para você fazer uma rerotulagem, você primeiro precisa ter descoberto que os itens incorretos foram encontrados. Esse é o maior problema. E aí precisa de informações contextuais, semânticas, para detectar essas mudanças e encontrar os novos locais de itens de destino. A manutenção de extratores ainda é uma área de pesquisa ativa, né? Não se resolve isso com boa qualidade ainda. É isso.